quê? O Lula, Alexandre de Moraes, o Toffoli, a galera ali tá com medo do Mendonça por causa do Banco Master. Por quê? A Globo não fala mal sobre o STF, sobre Lula, sobre as pessoas do Banco Master, sobre o roubo do INSS, sobre a falência da Petrobras, sobre a falência do Correio. Por que a Globo não fala sobre isso? Ah, peraí, como é que tu sabe? Opa, aí eu não posso te dizer. A gente no escritório, a gente vai atrás de fundos e fundos. Sobre Petrobras, ela já está falida, tem gente que não está recebendo. Correio quebrou, muita gente vai sair com uma mão na frente e outra atrás. O INSS não tem dinheiro para pagar a aposentadoria. O Lula está vindo com promessas. Pessoal, ou você acorda, ou você vai buscar a verdade, porque a mídia brasileira não vai te falar a verdade na TV. Band, Globo, Record, SBT, nenhum deles vão falar a verdade. Engraçado que a ditadura, lá atrás, quando eu não era nascido, meu pai de criação já era, todo mundo fala mal da ditadura, até o próprio PT fala mal, mas ninguém sabe a história do Lula, né? Ninguém sabe a história do PT, né? Como eu sei. Porque eu já fui do PT. Como hoje o PT ele é. Ainda tem gente que bate palma pro PT. Mas não sabe o que o PT fez. Não sabe o que o PT defende. Não sabe que o PT defende essa democracia, né, do narcotráfico, Foro de São Paulo. Quem conheceu o Lula no meu tempo sabe que é verdade. Eu conheci o Lula. Mas eu abri os olhos. Eu disse, não, tô fora. Fiz, sim, a primeira vez campanha para ele, na primeira eleição. E eles pensavam que eu ia ficar. Mas quando me deram o livro da história como o Brasil ia ser, eu disse, eu tô fora. O Brasil só ainda não virou Cuba realmente, logo no primeiro mandato do Lula, porque ele ia dar um golpe. E ele dando um golpe, o Exército, Aeronáutica e Marinha ia ter que prender Lula. Então Lula recuou. O Lula estava esperando o momento certo de dar o golpe no Brasil. E ele está esperando. Só que ele não contava com os Estados Unidos, com o Trump no poder. E o Trump no poder, não tem como o Lula dar o golpe. O Lula vai ter uma reunião com o Trump, para o Trump não se meter na eleição desse ano. Mas não tem como. Os Estados Unidos já tem papéis e papéis de quem é aposentado, quem ganha milhões e milhões, como todos os políticos do Brasil ficaram ricos, roubando o povo brasileiro. A gente sabe de tudo que está acontecendo. Mas, claro, a mídia não pode falar. Por que, Breno, a mídia não pode falar? Porque a mídia tem medo. Mas a gente trabalha à noite no escritório, conversando entre a gente, perguntando o que está acontecendo em Brasília que a gente não sabe. Mas algumas coisas lá de Brasília a gente já sabe. Sobre a Polícia Federal, sobre as coisas que aconteceu, sobre o Banco Master, sobre o Toffoli, sobre o Alexandre de Moraes, sobre a mulher do Alexandre de Moraes que estava internada, nem sei se ela já saiu. Tudo medo. É medo de ser preso. É medo de ir preso pelos Estados Unidos. Ah, lembrei agora. Você não sabia que o Brasil deve milhões e milhões para os Estados Unidos, né? Você não sabia? Pois é, o Brasil não é nosso. Sabia disso? Sabia que a maioria dos países não são deles? São dos Estados Unidos? O Brasil também. Tu é doido, tu é louco. Não, o Brasil deve para os Estados Unidos milhões e milhões. Milhões e milhões que você não está sabendo. É um acordo que o Brasil tem com os Estados Unidos. E o Brasil não está pagando a dívida com os Estados Unidos. A hora que os Estados Unidos dizem assim, meu irmão, Brasil, eu estou entrando e estou botando meus navios lá dentro, Exército, Aeronáutica e Marinha, não vai poder fazer nada, porque sabe que o Brasil deve para os Estados Unidos. Você não acredita, porque você não pesquisa a história do Brasil.
Você não pesquisa o que aconteceu lá atrás. É um acordo que o Brasil tem antes da gente nascer. Por isso que os Estados Unidos chegou de 12, com os 2 pés na cabeça do Lula. E o Lula sabe disso. Os 35 partidos sabem disso, que o Brasil não é nosso. Por isso que eles estão com medo da gente descobrir a verdade. Mas a verdade a gente já descobriu. Que o Brasil era para ser um país do primeiro mundo, um país top do top. Era para ser maior do que os Estados Unidos. Mas sabe por que o Brasil não é maior? Porque você defende o centrão, a esquerda e a direita. Porque quando a gente se unir, todos nós, com esses, nós três, assim que eu digo, esquerda, direita e o centrão, esses corruptos vão devolver o que roubou para o povo. E um salário digno para um aposentado, um 10º digno para o aposentado, na carteira de trabalho e em tudo. Mas sabe por que não acontece? Porque você, brasileiro, você, lutador, homem, mulher, defende socialismo, que não deu em Cuba, não deu certo, na Venezuela não deu certo, na Colômbia não deu certo, na China não está dando certo, na Rússia não está dando certo, porque você não quer lutar pelos teus direitos. A verdade é verdade, que os 35 partidos jogam para debaixo do tapete para enganar o pobre, o trabalhador. Porque o dia que você lutar pelos teus direitos, esses 35 partidos vão dizer assim, puta que pariu, mano, a gente não tem mais força. Aí é o povo ir pra rua pedir ajuda pro exército. É encher como fizeram com o Collor e com a Dilma. Aí o Exército Aeronáutico e Marinha vai fechar o Congresso e acabar com os 35 partidos. Você sabia que o Brasil tem muita prefeitura pra nada? Só no meu estado do Pará, ó, é Belém, Ananindeua, Marituba, Benfica, Santa Bárbara. Cara, é prefeitura uma colada na outra. Imagina o resto do Brasil. Por isso, enquanto a vaca está dando leite, o comunista não quer largar o peito da vaca. E você ainda acredita que socialismo dá certo. Não dá certo. Por isso que você não consegue comprar um carro digno, uma moto digna. E IPVA não existe. Pega os Estados Unidos como vive. É o peso do carro que paga lá. O Brasil não é bom porque o povo não vai atrás da verdade. Quando você for atrás da verdade, você vai acreditar em tudo que eu estou falando. O Brasil só cresce quando você for atrás. Se você não for atrás do que eu estou falando, vão continuar te roubando. E o Brasil deve muito, muito dinheiro para os Estados Unidos. E você não sabia dessa. Claro, a TV não vai te falar a verdade. Os 35 partidos não vai te falar a verdade. Isso que é a verdade.